Oi, pessoal, tudo bem? Vou já preparar aqui e esperar a doutora Renata entrar. Tudo bem, pessoal? Vou preparar aqui, tá? A doutora Renata tá entrando. Espera aí que eu vou convidá-la. Que ela já entrou. Oi, vamos aguardá-la aqui. Vamos arrumadinho no cabelo, né, gente? Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Colocar um filtro que ninguém Finalmente. merece. Ah, que chique. Será que eu faço isso também? Peraí. Ninguém merece ficar esperando a gente colocar o filtro. Eu vou colocar igual o seu. Vamos ver. E pior que eu tô colocando Vamos tá ver. saindo. Ah, esse aí Aí, não. eu Tá fico com os saindo? cílios. Ah, mas agora é esse aqui, ó. Foi. Aê, ficou bonita. Ficou Nossa, com a cor do diferença. engravidei. Então a gente está no tema, na cor. Vamos ajeitar a câmera. Boa É, noite, pessoal. Boa ajeitando, noite, o pessoal tá Heloísa. entrando. Eu entrei uns minutinhos antes para o pessoal ir conectando, né? E a gente também ajustar. Já fixei aqui o tema, que as pessoas Ai, vêm. até caiu aqui o Nossa, caiu meu. tudo. E a gente De vai emoção. aguardando. Ó. Pronto. Não, mas a gente precisa de filtro. Dei curso também a tarde Não toda. precisa, não. Você tá linda. Olha Eu lá. só entrei É porque porque ia eu tô ficar com muita filtro. diferença, você e eu. E eu adoro esse filtro dos cílios, né? Outro dia eu perguntei para as mães se era meio assim, uma médica fazer os vídeos, os stories com filtro. Elas falaram: não, doutora, é ótimo, a gente Ah, adora. nossa, eu adorei esses filtros. E aí você pode gravar qualquer dia, qualquer hora, você mete um filtro e tá É, você pronto. tá ótima. Adoro Instagram, é isso aí. É, nossa, Elô, mas bom queria demais. agradecer a Engravidei, você e a Vanessa, por esse convite. Eu conheço vocês desde que vocês foram concebidas. Eu estava tentando É verdade. lembrar, eu acho que te conheci, vocês ainda não tinham fundado a consultoria, Não, né? Você estava fazendo um estudo de campo e aprendendo. exatamente. Então, isso é muito legal, porque num país do achismo, e a medicina ela sofre um pouco disso, a gente que promove uma medicina séria dentro do consultório, que acompanha famílias, sofre com os achismos do Brasil, né? Muita gente, mesmo médico, de formação médica e de outras formações, acham que sabem e saem fazendo. E se você tiver um discurso envolvente, você envolve e nem sempre aquilo é o correto. E vocês não. Eu vejo que vocês estudam, vocês não respondem caso venha uma pergunta muito assim, gente, que seja da área de Eu alimentação. pergunto A para você. Elo me manda o WhatsApp, a gente vai na fonte, tudo é um trabalho muito sério. E eu vi ele nascer, eu vi ele É isso, engravidar. Então, estou muito é isso feliz de estar aí. aqui com vocês. Adorei o convite e vamos ver se a gente consegue falar numa live só, né? Chegaram para mim algumas perguntinhas também. E aí eu queria ver que molde que você quer começar a fazer essa live aqui. Tá. Não, primeiramente também quero te agradecer muito o convite aceito, é uma honra. Como eu te falei, todas as minhas oficinas de introdução alimentar, seu nome é citado, porque você é minha Obrigada. referência. E também eu falo para as mães, né? Eu já ministrei a oficina, já deram mais de 500 mães no presencial. E mesmo assim eu não sei tudo e as coisas mudam, então sempre eu recorro a você, porque o que eu falo, o que eu busco, né, é trazer informações atualizadas para levar a essas mães, tá? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje a gente encontra vários profissionais, né, Renata, que não estão atualizados, e eu me preocupo muito, Sim, porque você vê as mães fazendo coisas, né, que se faziam há muito tempo atrás. E aí eu falei, não, gente, as coisas já não são mais assim, atualizadas. Eu ando muito com aquele manual da Sociedade Brasileira de Pediatria também, porque eu falo, não é a Heloísa que está falando, é o manual, está aqui, sim. recomendado e Assim tem um como a estudo por gente. trás.
Isso, assim como médico, né? Eu sempre me posiciono assim. Eu estou trazendo o que há de científico. Eu posso até achar que aquele científico ia estudar e ver as estratégias, mas eu não posso falar o que a Renata pensa. Eu tenho que ser uma porta-voz. E eu queria dizer boa noite, gente, dando boa noite, Oi, né? Vocês gente. gostaram dos nossos cílios? Eu tenho a introdução alimentar, é um assunto que muda todo ano, você sabe bem disso, né? Sim, Então, os profissionais em geral, seja nutricionista, seja pediatra, eles têm que estar em atualização o tempo todo, porque a ciência é muito veloz. Eu acho que na pediatria, a parte dos bebês é a que mais implementa, sabe? Mais até do que as patologias. Muita coisa das patologias a gente já reconhece, já sabe, uma medicação ou outra muda, mas a introdução alimentar não. E eu costumo dizer que a introdução alimentar é o momento que a mãe acerta ou erra, né? Dependendo da linha que aí ela procurar seguir, ao que ela se agarrar. Eu falo agarrar porque é uma fonte de desespero mesmo, né? É um momento que elas têm uma dificuldade de escolha. Se não for bem orientado, muitas vezes recebe assim: pode começar com fruta e almoço, ponto. Então, aí vem aquela enxurrada de dúvidas. Quais frutas? O que pode? O que não pode? Como fazer? Como não fazer? Como apresentar? Então, faz parte do nosso trabalho fazer essa orientação passo a passo para que tudo dê certo, para que essa introdução alimentar seja um sucesso. Né? Não tem os entraves que muitas vezes a gente reconhece. Então, esse é o meu recadinho. Se você está insegura, certeza. é porque está faltando informação, né? Eu falo para a mãe, se você está Exatamente. insegura, às vezes elas me Informação mandam de pelo Instagram, de qualidade. Porque se a informação tiver informação de qualidade. engatadinha, certinha, vai dar tudo certo. Então tá faltando informação. Vamos lá. Exatamente. Alguém Ai, perguntou se podia mandar exatamente. dúvida? Pode ir mandando que a gente vai tentar fazer um mix aqui. É, exatamente. Gente, eu já preparei, né, que eu tinha feito através lá do Instagram e nos grupos de mães também que eu tenho aqui em Uberlândia. Eu fiz algumas perguntinhas e o pessoal foi me mandando e a gente né, a doutora Renata vai falar sobre se é mito, se é verdade, como que é. E no final, Renata, tem algumas perguntas que eu não consegui encaixar em mito e verdade. Então, tem algumas dúvidas, perguntas. Que é Então, vamos lá, pergunta pessoal. mesmo. Vamos É, tentar começar pelo mito ou verdade, né? tá bom. Você quer me Então, vamos falar? começar. Então, vamos lá. Eu vou falar, gente. Sal na comida antes de 1 ano. É mito ou verdade, né? É Pode só sal, gente, por só que 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 quem não vai responder pode? sou eu. Sal na comida antes de 1 ano é mito, porque é proibido, né? Colocar o sal antes de 1 ano. Então já tem tempo, já tem uns 15 anos ou mais, que as sociedades médicas pelo mundo, não só brasileira, orientam a não colocação de sal na comida do bebê até 1 ano. Ele só entraria em contato com esse sal a partir de próximo a 1 ano, aí, quando ele iria para a refeição da família. Assim mesmo com o cuidado de se saber o que é a refeição da família, né? Muitas vezes a família usa temperos prontos, ricos em Sempre falam, sódio. tem que ser uma comida da família saudável É, para o seu bebê poder comer, né? exatamente. Então, até 1 ano, eu vou fazer a comidinha do bebê, teoricamente sem sal, mas nem uma pitadinha, nem uma pitadinha. Eles ainda não têm o paladar desenvolvido exatamente para aquele salgado. Então, a gente que já sente o sal, quando come uma comida sem sal, acha sem graça, né? E às vezes aquela pessoa que come com um pouquinho sal, quando come uma comida mais salgada, acha que perderam o saleiro dentro da comida, porque o nosso paladar, ele vai se ajustando. Então não tem por que a gente incentivar esse sabor desde pequeno, sabendo que lá na frente às vezes eu vou ter que retirar ou reduzir por conta do desenvolvimento de hipertensão arterial. Então sal só depois de 1 ano na refeição da família. É isso Antes a aí. gente vai usar ervas, eu não sei se você ensina para elas, fica aí para a próxima oficina, aquele sal de ervas, né? Que você pode fazer Ah, eu com as ensino, eu ervas. ensino. Então você mistura seco e ela pode estar Exatamente. acrescentando como um tempero e ele acaba realmente dando esse saborzinho, né? Aromatizando o alimento. Estou Eu falando com ensino sim. uma pessoa da gastronomia. Imagina.
Hein, doutora Renata, e fora que o sal traz um excesso de sódio, né, desnecessário para o bebê nesse momento Para crítico, esse né? período. Por exemplo, se ele está sendo amamentado, né, que a gente quer pelo menos que essa amamentação seja exclusiva até o 6º mês, e depois complementada com essa alimentação até 2 anos ou mais, dependendo de cada história. Se ele recebe leite materno, o sódio já vem equilibrado da alimentação materna. Assim a gente espera, né, que a mãe não coma com muito sal, não coma muitos industrializados. Se ele receber as fórmulas infantis, que são os substitutos adequados para quem não está conseguindo amamentar, para quem não está conseguindo, tem uma orientação do médico porque não está conseguindo ganhar peso só por conta da amamentação, as fórmulas infantis são adicionadas de sódio na proporção correta. Então, de qualquer maneira, eu não vou precisar. Fora o sódio dos próprios alimentos, né? Sim. Que estão embutidos. Então, todos os legumes, as folhas, acabam possuindo um pouquinho que na somatória total faz a diferença. E por que então, Elô, que a gente dá sal a partir de 1 ano? Na comida da família, né? Seria uma Comida da pergunta que família. poderia ficar. Aí também Para facilitar. também penso na seletividade também, né? Se você continuar Sim. sem sal, sem sal, sem sal, a criança vai começar a ficar seletiva e aí ela vai sofrer até um isolamento social, né? Vai nos coleguinhas falar, ah, você não gosta de nada, que você não come sal. Então, tem isso também. Mas a principal razão, porque tem aquelas mães que habituam tanto sem o sal que depois elas não querem dar o sal, né? E a principal razão é o iodo, porque não sei se vocês lembram que o nosso sal é iodado, né? O sal de cozinha Sim. tradicional, o branco, né? O marinho. E aí, esse iodo vai fazer diferença no desenvolvimento da tireoide a partir desta idade. Então, a gente suplementa o sal não exatamente por causa do sódio, mas por causa do iodo. Tá? Então, isso é importante. E antes de 1 aninho, o bebê não precisa. E antes de 1 aninho, Não o bebê não precisa dessa necessidade. porque ele toma uma quantidade de leite maior, que depois vai diminuindo, né? E tanto a fórmula quanto o leite materno tem esse sódio. Mas depois de 1 ano, às vezes esse volume de leite, a gente quer até que esse volume reduza. Então, ele vai precisar desse iodo que venha da própria alimentação. E a grande, grande fonte é o sal. A gente tem bastante iodo nas crucíferas, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, couve-manteiga, que a gente pode utilizar nas refeições, né? Como uma forma de promover iodo. É uma outra grande fonte também, tá? Aí tem uma pergunta aqui do sal. Isso, qual o melhor interessante. Sal? Aí, Luiz, tudo bem? Rosa ou marinho? É o sal iodado. Se a gente for ver o sal do Himalaia, rosa do Himalaia, o que ele tem de diferencial? Ele tem cerca de 47% menos sódio do que o sal tradicional. E aí as mães falam, puxa, eu vou usar sal rosa em tudo, porque ele tem menos sódio para a família e tal, só que ele não tem iodo. Então fica essa deficiência. O ideal é usar o sal tradicional, posso utilizar também o sal light. O sal light tem iodo e tem redução de sódio numa proporção menor que o rosa, mas tem. A ideia é usar pouco, né? Eu acho que assim, não é porque é melhor, eu vou usar um monte. A ideia é usar pouco, seja de lá qual for, mas que tenha iodo. Tá, gente? Próxima. Então, sal antes de 1 ano, mito. Não pode, tá? Mito é verdade. Devemos quantificar a quantidade de comida para o bebê no início da introdução alimentar? A gente deve medir a quantidade que o bebê come? A pediatria retirou isso da orientação médica, nutricional. Então, hoje, a gente reconhece que cada bebê tem a sua quantidade, né? Imagina que numa mesma faixa etária você tem bebês pequenininhos e bebês gigantes, né? Que na curva estão muito acima da média. Não dá pra gente falar que a mesma quantidade que eu dou para essa criança menorzinha vai ser a mesma que vai satisfazer o maior. A capacidade gástrica é diferente. Então, como a gente deve orientar a mãe, quando a primeira orientação, ela vai para casa amanhã, depois de amanhã ela vai começar a fazer a comidinha e dá para a criança. A quantidade, para ela começar a nivelar, liberada pelo Ministério da Saúde, é de 2 a 3 colheres de sopa de alimento. Então, até legal, porque eu trouxe um pratinho aqui. Você está de ponta cabeça?
Vocês conhecem esses pratinhos? Ó, ele é mais fundinho e ele é redondinho menor. Então é como se fosse até a metadezinha dele, tá? Então é essa quantidade. Agora tem aquele bebê. Principalmente no começo, os bebês comem 2, 3 colheradas e estranham. Então não é que eles não gostam. Eles acham É tudo estranho. muito novo, né? É pura adaptação. Mas tem aquele bebê que vai comer bem, vai comer metade disso. Sempre come metade do que eu coloquei. Tem aquele bebê que come muito bem, vai comer isso e mais isso, come o dobro. E aí, Isso. como que eu faço? Então é assim, se a criança come 2 pratos desse e vomita, porque quando não tem Foi limite, em demais. criança isso acontece, você já percebeu que foi demais. Agora, se ele aceita, vai à consulta do pediatra e o peso, a altura, tá tudo controlado dentro do esperado, eu posso dar aquela quantidade dobrada. Então, é personalizado. A gente começa fazendo, quando a criança volta para o consultório, a gente vai ver, olha, peso, altura, tá tudo ok, tá comendo quanto? Ah, doutora, daquelas 3 colheres viraram 10. Ou o pezinho, né, do prato, às vezes, que elas trazem. Isso aí dá mais ou menos uns 120 gramas. E não, olha, ele tá comendo. Aí a gente vai avaliar, porque se tiver em excesso, ou ele vai vomitar, vai pôr para fora, ou ele vai engordar. Logo de cara, né? Essa questão do ganho de peso nos bebês é de mês a mês mesmo, é nítido assim. O bebê faz uma patologia, ele perde um monte de peso. Então, a gente não é que vai engordar daqui 2 anos, vai engordar agora, tá? Sim. Então, hoje a gente não mensura, a gente vai bebê a bebê, É, porque também, né? certo? É como você falou, cada bebê é um bebê. A necessidade calórica de cada bebê é muito particular Exatamente. dele. Muito Então, as particular. mães sempre têm essa pergunta clássica. Heloísa, que tanto de comida que eu vou fazer? Eu falo, faça um tanto. Se sobrou Faço muito, um no outro tanto é dia você ótimo. faz metade. Se É, faltou, no outro dia você faz mais. Mas quem vai te falar o tanto que o bebê vai comer é o bebê. Não consigo dimensionar, falar exatamente. 20 gramas disso, 20 gramas daquilo, 20 gramas, não Isso. consigo. Na realidade, a gente tem que respeitar a fome e saciedade das crianças, né? As crianças ainda têm isso. Então, eu tenho E elas fome, aquele dia que eu nascem tô com com essa fome, autorregulação, né? Elas e a gente nascem, perde depois, né? E a perdem gente perde por diversos motivos, porque a criança está na escolinha e tem aquele monte de criança para comer e vão colocando a colherzinha, um monte de criança comendo. Então, às vezes ela não come nada, às vezes ela come tudo na escola por causa dessa coisa automatizada. Às vezes isso acontece em casa, e às vezes tem mães que exigem que a criança coma bem todos os horários, e às vezes eu como melhor no almoço, porque eu tinha mais fome no almoço, e no jantar eu tenho um pouco menos, e aí no final do mês eu tenho um equilíbrio, né? E isso é muito importante para quando eles crescem, porque depois que eles crescem, eles têm que ter esse sentimento assim, isto é fome real. Isto não é vontade de comer, né? Hoje, quando a gente trata da ansiedade, né? obesidade infantil de crianças maiores, tá tudo misturado. A gente não sabe o que é fome, o que é vontade de comer, o que é ansiedade. Nos adultos também, né? A gente acabou perdendo esse mecanismo. Então, isso é o que a gente chama do comer intuitivo, que é aquela coisa assim. Agora eu estou realmente com fome, mas agora eu estou com vontade de comer uma coisinha assim, talvez eu não precise, não é uma fome fisiológica. Sim, Né? Então, isso é importante. O bebê, eu falo assim para elas, você vai começar a fazer alimentação complementar, ele não tem que bater esse pratinho. Ele tem que exatamente. provar, ele tem que acostumar com a colher, ele tem que ir se familiarizando com esse novo formato alimentar. A gente tem de 6 meses, que é quando a gente entra com a introdução alimentar, até 1 ano, para ocorrer essa familiarização. Então, não quer dizer que a criança come mal ou bem, ela está se familiarizando. Por isso que chama alimentação complementar, porque vai complementar a amamentação. É, Né? Ela é uma refeição principal, mas neste período específico, a gente tem um tempo para ela evoluir. Tanto que a criança exatamente. não anda, a natureza é tão sábia, né? Porque quando a criança começa a andar, a correr pela casa, ela vai precisar de alimentos mais densos, que é Uhum, exatamente a fase que ela está entrando na comida da família. uhum. E nessa fase de início, ela está começando esse processo motor. Então, isso me dá uma tranquilidade de treino,
né? Eles não Perfeito. vêm prontos. Exatamente. Muito bem. Eu A também lista falo está isso. cumprida. É gradativo, gente. É gradativo. Não queira que o bebê de vocês comece a comer, né, o tanto que vocês querem que ele coma. Ele quem sabe. E é gradativo. Ele tem Exatamente. 6 meses para transitar do leite para a comida, porque com o aninho o leite passa a ser Exatamente. complementar e a comidinha principal. Então, eu também falo para as mães, vamos cuidar um pouco dessa ansiedade que você passa isso para o seu bebê e atrapalha muito na aceitação do bebê, né? Então, a gente tem que Exatamente. lidar com esse fator emocional também da mãe, que a gente fala muito da conduta da mãe, que influencia, sim, na aceitação, né? É. Na Mas você aceitação sabe mesmo de coisas que diferentes, da fase diferente que o bebê vai começar. Vamos lá. há uma Mito ou verdade? relação, Elô, peraí, há uma relação, Elô, eu acho que é importante falar isso para elas, da afetividade. Então, se o Sim. meu filho não come aquilo que eu fiz com tanto amor e carinho, parece uma rejeição, né, inconsciente. Eu falo, Fica deixa disso. frustrada, né? Deixa eu brincar Triste. com a comida, deixa eu comer exatamente a quantidade que quer. O que você vai colocar no prato é você que escolhe. O que ele vai comer é ele Ele que que escolhe. escolhe, Verdade. sob a sua supervisão, né? Para a Sim, gente poder ir ajustando. Manda brasa. exatamente. Próxima, uma Perfeito, brincadeira. perfeito. Mito ou verdade? Podemos usar limão para temperar frango, carne de porco. Inclusive, eu falo sempre às mães que a carne de porco foi uma novidade de 2018, né? Que a Sociedade Brasileira de Isso. Pediatria liberou. Então, mamãe está perguntando: posso usar limão? É mito ou verdade de temperar frango ou porco com limão para o bebê? E a banha de porco também. Vou pegar os dois. Tá. O limão pode e deve, por causa das propriedades, né? A principal, a vitamina C, já é reconhecida. Hoje a gente não tem mais restrição, por exemplo, no quesito frutas. As frutas, elas estão liberadas, acho que tinha até uma pergunta assim. A gente libera a fruta in natura, que é amassadinha, raspadinha, né? Aí eu brinco, chupada ou lambida. Mas a gente não orienta mais sucos. Os sucos saíram da orientação da introdução alimentar, Perfeito. podendo ser liberados se a gente achar necessário após 1 ano, porque eles acabam sendo um fator de aumento de ingesta de frutose, que é um tipo de açúcar. Então, quando eu tomo Açúcar. suco, eu estou tomando água e frutose, que é o açúcar. Isso. A fibra e a vitamina meio que foram destruídas no processo de preparo. Então a gente vai dar fruta e aí não tem mais fruta de bebê. Ah, eu vou dar banana maçã, eu vou dar laranja lima, Abacate. né? Na realidade, essas frutas todas entram e as frutas diferentes também. E as ácidas, que eram um grande mito do passado, ah, eu vou dar fruta ácida para o bebê, vai assar, vai não sei o que e tal, depende muito. Hoje a gente libera as frutas. Teve um dia que eu recebi de um paciente meu um videozinho que ele chupava o limão e se saboreava, né? Porque Eu o também já paladar de recebi. cada um é diferente. Então, tem o paladar daquela Maracujá criança. azedo também. A bebê comendo maracujá azedo e assim, né, se deliciando. Exatamente. Aí o que que acontece? Às vezes, tem criança que não gosta de fruta doce, que prefere a fruta ácida, cítrica. Então, nisso, a mãe que está alimentando, quem estiver alimentando, vai percebendo as preferências da criança. Porque eu falo que hoje a introdução alimentar, ela é participativa, que até está na moda, né, esse termo. Por quê? Às vezes eu dou alimento um pouco mais morno e a criança não come direito, mas se eu deixar ele esfriar um pouquinho e ofertar, a criança bate o pratinho, entendeu? Então, essa é lidar com esse sensorial. O limão deve ser colocado sem restrição alguma, sempre lembrando que açúcar é só depois dos 2 anos, então não adianta querer fazer limonada e pôr açúcar. Se a criança não é amiga do limão, não precisa ficar fazendo ela sofrer, porque a gente sabe que é difícil, né? Mas nada de açúcar, E, doutora Renata, tá? deixa eu até aproveitar esse gancho aí, porque a gente fala muito do não do açúcar, né, por conta dos 1.000 primeiros dias de vida, que se completa com 2 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria não está revendo a questão do mel e do suco, pela questão de ser frutose e mel também um açúcar, de recomendar essas duas coisas somente depois dos 2 aninhos? Eles Isso não. já é assim, né? Na realidade, a Academia Americana de Pediatria já deixou o mel para os 2 anos. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem mel com 1 ano, só que como é utilizado esse mel?
no caso, por causa do botulismo, na realidade, não da questão da Não frutose, questão do açúcar. mas é utilizado nos xaropes caseiros, xarope da vovó para tosse, mas não o mel como um consumo alimentar, Ótimo. né? E não mudou ainda essa normativa aqui no Brasil, mas quando muda lá, daqui a pouco já muda aqui. Então, Que nos bom. Estados Unidos já é depois de 2 anos. Na verdade, eu não fico indicando muito mel, não. Tá? A Também não não. ser um xarope caseiro de uma criança maior, é que nem o suco. Ó, perguntaram aqui, pode dar suco de laranja lima para o bebê de 6 meses? Pelas normativas da Sociedade Brasileira de Pediatria já há alguns anos, os sucos estão proibidos abaixo de 1 ano, porque aumenta o risco de incidência de doenças crônicas nos bebês. Por exemplo, obesidade, diabetes, mesmo o suco da fruta natural. Então, a gente não quer que essa criança aprenda a tomar suco, a gente quer que eles aprendam a comer fruta e tomar água, que as nossas Perfeito. crianças atualmente não tomam água, e aquela textura da fruta diferente que vai mudando, uma tem mais fibrinha, eu parto a laranja lima no meio e seguro para a criança ir saboreando, né? Essas fibrinhas, essa textura que eles começam a perceber, auxiliam o bebê lá na frente com as mudanças de texturas que a gente vai ter que fazer e até na introdução de novos alimentos enquanto ele maior, né? Hoje a gente tem crianças que não aceitam as texturas porque não foram acostumadas lá de pequenas. Então pode dar Perfeito. Além laranja do lima à vontade chupando, Isso. E além tá? do que as fibras da fruta vão ajudar muito no intestino do bebê, né? Então a gente não pode Exatamente. prezar de maneira alguma essa fibra. De Tá maneira perguntando se alguma. lima pode ser dado. Lima, fruta, pode. Pode ser dada para chupar, né? Mas como suco, não. Fruta todas. O morango, que era um outro mito do passado, foi liberado, só que a gente pede morango orgânico, por causa Orgânico. do... O morango tá naquela lista Morango, dos kiwi 10 e mais, abacaxi. né? Eu Tudo oriento pode essas dar. 3 frutas. Mas assim, orgânico, essas 3 frutas orgânicas. Porque assim, o que eu Orgânico. estudei é que o morango, o kiwi e o abacaxi são as frutas que mais têm agrotóxico. Procede? Agrotóxico, por conta, procede. Por causa Isso. do agrotóxico, principalmente o Isso. morango, tá? A sua outra pergunta foi em relação ao uso de banha de porco, foi Banha de isso? porco. Foi. Banha de Mito ou porco. verdade? Então, a gente trabalha com alimentação dentro do equilíbrio, para não desequilibrar e não piorar a saúde, seja da criança, do adulto, do adolescente, da família como um geral. Então, hoje, quando a gente entra na internet, a gente encontra uma série de polarizações. Só pode isso, só pode aquilo, eu só vou usar óleo de coco, eu só vou... Esse tipo de polarização, que só pode ser assim, é um caminho muito ruim, muito complicado. Então, hoje, quando a gente orienta a comida da criança, a própria comida da família, a gente ainda orienta a mesma história do sal, pequenas quantidades de óleos vegetais, principalmente o azeite extra virgem, azeite de oliva extra virgem. Nós temos trabalhos científicos, inclusive, que partiram do Brasil, demonstrando que o azeite, o extra virgem, ele é o melhor para a gente levar ao fogo, para o aquecimento. É o que vai perder menos as propriedades físico-químicas dele, é que vai manter mais e causar menos dano ao organismo. O óleo, quando ele, além da questão de ir para as artérias, veias, a hora que ele é aquecido, se muita quantidade, no caso de uma batata frita, por exemplo, de uma fritura, ele pode gerar oxidação das células, danos oxidativos, né? Então, ele é um envelhecedor precoce, além do dano cardiovascular que a gente já conhece. Só que aí quando eu vou fazer uma comidinha do bebê, o nosso arroz de todos os dias, que eu vou usar um pouquinho, esse pouquinho não vai mais fazer diferença, então a gente pode estar colocando. As melhores escolhas, por conta do equilíbrio dos ômegas que estão dentro dos óleos, que são gorduras boas para a parte neurológica, para o desenvolvimento, são o azeite extra virgem, soja e canola.
Não que eu não possa usar os outros. Eu sempre oriento minhas mães, Elô, a fazer rodízio. Eu vou no mercado e eu compro óleo de soja. Não é porque é mais barato que é pior, gente. Não. Inclusive, o ômega que tem nele é diferente do ômega que tem em outros. Então, é importante fazer esse rodízio. Aí eu usei soja esse mês. Aí o mês que vem eu vou e eu compro canola, né? Se ficar caro, cozinhar com azeite. A gente pode ver que os gourmets, né, os programas de culinária, eles cozinham tudo com azeite, porque realmente fica mais saboroso e é mais saudável. Mas mesmo para os bebês, rodízio. Mas e a manteiga, a banha de porco, essas outras modalidades que tem gente que fala que é maravilhoso e tal? É um excesso de gordura saturada, porque além da gordura, aquela gordura que vai dar aquela fritadinha e poder ter um impacto maior do que o azeite na nossa saúde, ela é rica em colesterol, muito colesterol. Já veio colesterol, porque é de origem animal. Então, é complicado eu cozinhar só com banha de porco. Mas isso não impede de eu ter uma receita muito legal que vai a banha de porco e eu querer usar banha de porco. É uma receita, é uma vez no mês, mas eu não oriento para ser uso contínuo, né? Assim como o óleo de coco, que virou bastante moda, mas que as sociedades de cardiologia e endocrinologia, já em 2018, acho que foi 2018 mesmo, lançaram para a gente documentos, que não era nem de pediatria, era cardiologia e endocrinologia, comprovando que o óleo de coco é o pior óleo do mercado para se cozinhar, ele é o mais saturado. É o que mais satura. Então, às vezes, é melhor você fazer com a banha de porco do que com óleo de coco. Óleo de coco é bom para a pele, para ficar com essa pele igual a nossa, para o cabelo. Mas para cozinhar não é muito legal, não. Tá? Legal, sabia. Bom, bom, ótima orientação. Quando as mães me Certo. perguntam, eu sempre também falo para, né, ir no azeite extra virgem. Mas eu vou dar esse complemento dessa informação. Soja e canola é legal. Depois eu vou te mandar uma tabelinha desse equilíbrio. Apesar que eu acho que está no manual da Sociedade Brasileira. Você tem ele, Tá, não tá. tem? Eu acho De que tem, sim. alimentação. E lá tem uma tabelinha exatamente comparando os ômegas, a quantidade de colesterol, e a banha de porco tá lá também, tá? Tá bom. Então, Vou dar uma olhadinha assim. vamos lá que tá chegando um Cúrcuma, monte de dúvida. mas Cúrcuma, vamos seguir aqui. cúrcuma é o Cúrcuma nosso pode. querido, cúrcuma é o nosso açafrão. Pode, em pequenas quantidades, agiliza o metabolismo, é bem bacana, pode. Ótimo. Né? Não pode pimenta, esses mais fortes, mas cúrcuma pode. O que eu oriento também é assim, os temperos, eles são gostosos, mas assim, tudo pouco, porque senão vai ficar aquele gostão de alho, cebola, Não, que nem assim, a vai, gente né, não consegue. vai agradar. Então, assim, As tempero é quantidades são legal, é pequenas. gostoso, mas quantidade pouca, né? A gente tem que ter Exato. esse equilíbrio também nos temperos. Bebê pode ter uma introdução alimentar Opa! vegana? Essa é boa. Mito ou É, verdade? Verdade. Atualmente, eu já faço consultório de pediatria há uns 23, 22 anos. E atualmente, nunca se viu tanto essa coisa da sequência familiar dentro do vegetarianismo e do veganismo quanto a gente vê agora. A gente recebe muitas famílias. E até um tempo atrás, a postura médica era: não, é uma criança em desenvolvimento, vai ter que comer carne, é obrigatório o consumo de carne. Olha, você mãe, você é vegana, mas você vai ter que cozinhar a carne para o seu filho. E aí a gente começou a perceber que essas mães, a gente não, as sociedades médicas, essas mães encontravam estratégias mil, muitas vezes em locais de internet não tão preparados, e faziam alimentação vegana. E aí o mundo começou a falar: puxa, isso é uma filosofia de vida. O veganismo, assim como o vegetarianismo, eles não estão mais enquadrados em dieta da moda. Hoje eles são uma filosofia de vida, é que nem eu tenho uma religião. Entende? Eu sou muçulmano, eu sou evangélico, eu sou católico. Ele não pode chegar na minha sala e falar assim: você não pode ser evangélica, você tem que ser o que eu sou. A gente não pode fazer isso, a gente tem que apoiar na orientação. Então, hoje sim, para muitos bebês, que, por opção da família, a gente faz a introdução alimentar vegana. Como que isso é feito? A gente substitui as proteínas animais, né?
carne, frango, peixe, ovo, carne suína, pelas proteínas, as proteínas animais, pelas proteínas vegetais, que são os cereais, os grãos. Então, grão de bico, lentilha, ervilha, tem uma infinidade. A gente utiliza quinoa. Quinoa é super bacana porque quinoa é carboidrato e é proteína. Então, o que que precisa? Para eu fazer uma introdução alimentar vegana, eu preciso passar com um médico ou uma nutricionista especializados nisso, que façam isso e que me orientem o cardápio para que eu não tenha grandes perdas. Quem não come carne, principalmente a vermelha, vai deixar de receber o ferro, o zinco, ferro e zinco. Ferro é um neuronutriente, entra na imunidade e na formação do sangue. Deixa de receber o zinco, que é da imunidade, e deixa de receber a vitamina B12, que é uma vitamina importantíssima no desenvolvimento cerebral. Na alimentação, a gente consegue ajustar ferro e zinco. Isso tem acontecido sem precisar, além daquelas suplementações que a gente pede que os bebês façam até 1 ano, até 2 anos, depois dos 2 anos eles conseguem levar com a alimentação. A única das vitaminas que eles não conseguem é a B12. A vitamina B12 ela é manipulada no Brasil para as crianças. Então, por isso eu tenho que ter profissionais capacitados fazendo essa orientação alimentar, porque as crianças estão em desenvolvimento, tá? Perfeito. Mas é verdade. Então, algumas mães que passam, eu também tenho esse cuidado de falar, olha, o bebê até pode, mas tem que ser acompanhado com profissionais, né? Seja nutricionista, nutrólogo, pediatra, e que a dieta da mãe nem sempre é a dieta do bebê. Então, não basta a mãe falar assim, eu sei tudo, o bebê vai comer o que eu como. Eu falo, exatamente. Tem que ver, às vezes que chegam para mim sem... Você tá me ouvindo? Você tá travada aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Oi! Pra mim não travou, não. Pra mim não travou. Então vou continuar falando. Você travou o roxinho, não? A grande parte das mães veganas que chegam para mim não tem uma orientação de um profissional. Você entendeu? Mas, se ela tiver a orientação de um nutricionista, mesmo assim ela vai precisar de um materno infantil ou de um pediatra capacitado. Porque o olhar é completamente diferente. É específico para o bebê. Hoje tem muita gente se preparando para isso, né? Então, porque a gente tem que abraçar a situação e saber orientar essa mãe do que deixar ela perdida procurando as coisas na internet, que é um risco maior. Exatamente. Próxima. Próxima, BLW, é perigoso? Eu tô vendo as pessoas pedindo cortes, gente, ó, corte de frutas, tal. Os cortes de frutas, eu até trouxe a uva para mostrar, para dar uma ideia, mas isso é situação de aula prática, né? De tirar as dúvidas mesmo numa aula prática, para fazer uma aula só disso. Não, e eu mostro um pouco dos cortes na oficina também. Mas o BLW, para quem não conhece, o BLW, para quem ainda não conhece, foi um movimento 15 anos atrás, partiu de uma mãe e entrou nesse universo materno. E o que ele dizia? Ele abolia a papinha, aquela coisa, ou papinha amassada tudo junto, ou tudo separadinho, mas a comida amassada, e falava que o melhor para o bebê era ele, a partir do momento que ele conseguisse sentar, manter a posição ereta, ele receberia os alimentos em pedaços, com cortes específicos, pedaços maiorzinhos, e ele teria essa autonomia de escolher o pedaço e comer. E aí, isso rodou mais de 10 anos, grupos fortes de mães se formaram, inclusive na internet, e começaram a promover o BLW. Aí a ciência olhou e falou, peraí, tem muita gente fazendo isso, vamos estudar essas crianças, esses filhos do BLW, e ver o que aconteceu depois de 10, 11 anos, e esse estudo saiu em 2018 também, no Brasil, e ele mostrou pra gente que o BLW, ele não é, eu não gosto da palavra perigoso, né? Porque perigoso parece que assim, que é veneno, não é assim. Mas a gente tem que dar um olhar específico para ele. Por quê?
Na hora que a mãe coloca aquele prato com todos os grupos que vão na introdução alimentar, muitas vezes os mais durinhos, como a carne, o frango, a criança pega, a criança dá uma chupada e devolve. A criança não come. Então, se o seu filho consegue ter essa coordenação motora, comer tudo aquilo, bater aquele... Eu gosto de bater o prato, que é o que as mães querem, né? Bater aquele prato da quantidade de BLW, que não é nem a quantidade, é, na verdade, a qualidade de todos os grupos alimentares, e tiver acompanhamento pediátrico, até não vejo, assim, muito problema. Mas o grande problema é que a maioria não come tudo. A mastigação é mais lenta, então eles acabam consumindo menos calorias e menos nutrientes, porque eles fazem algum tipo de seleção. E esse traz para a gente curvas de deficitárias. Então, eles não ficaram abaixo do seu peso, abaixo da sua altura e, o mais importante, com deficiências de micronutrientes confirmadas em exames laboratoriais. Então, aquela criança que falta cálcio, falta ferro, falta zinco, faltava um monte de coisa. Então, hoje a nossa orientação é, a gente tem que mesclar os métodos, que por aí a gente está chamando de bliss. Mesclar os métodos é assim, é a comida amassada mais pedaços. Então, por exemplo, eu coloquei lá um purezinho, amassei, depois eu vou mostrar para vocês. Eu amo isso aqui, não sei se todo mundo conhece, que é um amassador de batatas, que é excelente para papa. E assim, a gente vai fazer o amassado, e vai lá, eu fiz um amassadinho de cenoura, por exemplo. Eu deixo uma cenoura palito, cozidinha e tal, e deixo ali do lado. Até que ele identificar que aquela maçaroquinha ali é uma cenoura que depois tem aquele formato. Essa identificação, no futuro, facilita a aceitação da cenoura em outros formatos. Então, hoje, é isso que a gente faz. Ela colocou, eu faço os dois métodos, coloco alguns pedaços e, de repente, faço a papinha. A papinha foi muito bombardeada aqui nos últimos anos. Papinha, 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 né? É assim, se o bebê come tudo e você equilibrou essa papa, não tem problema. Conforme ele vai crescendo, a ideia é o seguinte, eu posso fazer uma papinha toda misturada. Tem bebê que gosta de toda aquela misturinha, mas se eu separar, ele não come. De novo, a questão sensorial. Se eu não separar, então você vai começar a dar de um jeito, por isso que não adianta jogar uma expectativa. Exatamente. Vou fazer a primeira comida do meu filho e se ele não comer, eu vou morrer. Não, isso, calma, gente, isso não existe. Você tem que dar e olhar. Peraí, a próxima eu vou deixar mais morninha. Não, a próxima eu vou separar para ver. Aí tem criança que não quer pegar no pedaço da comida. Não vou ficar brigando com a criança, vamos por partes. Então leva tempo, né? Mas o ideal é assim, que você perceba como essa criança prefere. E a partir do momento que você for separar a comidinha, então, se é do sexto mês, é do sexto mês. Mas se for no oitavo, no nono, quando você sentir que já dá para separar, porque é bom começar a separar antes de chegar na comida da família, trocar aquele pratinho menor por esses de divisórias. A gente batalha muito pelo lúdico, porque criança tem um mundo lúdico, né? Então, colocar cor, colocar essa alegria toda que eles têm nos utensílios é importante. Né? Então, o ideal é isso, é que eu faça amassadinho, e aí eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo, esse aqui é o meu amassador de batatas, tá? Eu indico muito para as mães, porque a gente fala que não tem mais papa liquidificada, não tem papa, isso já faz milênios, é década da vovó, nós somos mulheres mães modernas, né? Então a gente amassa no garfo. Isso aqui é muito mais rápido. Então eu falo, gente, outro dia eu tava amassando lá a mandioquinha, eu fiz um videozinho e coloquei no Instagram. Falei, gente, é isso aqui, porque isso aqui eu consigo controlar a consistência, inclusive, né? De pastoso para mais pedaçudinho. Exatamente, você falou de consistência. Mesmo assim, a papinha, ela não é aquela mesma papinha ao longo dos 6 meses. Tem uma evolução gradual das papas, né? E um termo que eu uso muito, Renata, que a Sociedade Brasileira de Pediatria usa, é que a alimentação complementar mista. O que é o misto? Justamente são os sólidos
e a comida amassada, E tá? a E essa papa. questão Exato. de não misturar, não sei se você concorda comigo. O que eu percebo, o que eu vejo muito a influência da família. Se aquela família que come tudo separadinho, ela gosta de dar tudo separadinho pro bebê. Se aquela família que já come mais misturado, né, salada, arroz, feijão, legumes, ela tende a misturar, porque ela não acha tão necessário separar, né? Então eu falo assim, gente, é lógico, a nossa cultura, a nossa família, acaba que a gente coloca tendências, mas o mais importante também é a criança escolher a forma como ela quer comer, né? É o que você falou, tenta de um Exatamente. jeito hoje, tenta de outro jeito amanhã. E eu dou sempre o meu exemplo da minha Maria Clara. Minha Maria Clara nunca comeu banana amassada. O dia que foi uma intuição, porque até então eu não sabia, né? Eu fui, ofereci uma banana inteira para ela, ela comeu tudo. Aí ela tinha 9 meses. Eu falei, nossa, você come banana? É como se ela me respondesse, é, mãe, eu como, só não como amassada. Que eu era sempre o jeito que você me oferecia, entendeu? Pois E aí eu levo essa é, experiência né? para É as mães, assim. entendeu? Claro, com certeza. Eu fui outra pediatra depois que eu fui mãe, fui aprender muito mais. E eu acho assim, essa coisa do alimentar com atenção plena, né? Porque eu vejo isso já na amamentação. Então, os bebês nascem e todo mundo acha que o bebê já tem que sair mamando. Tá, pega a mama e vai mamando, mamando, mamando. E tem uma adaptação da pega, que machuca um pouquinho, que depois eles vão, a mãe e o filho vão se acostumando, vão se ajeitando e aquilo flui. A introdução alimentar é a mesma coisa. Então, não adianta eu falar assim, eu vou fazer BLW com meu filho porque eu acho sensacional. Aí você coloca os pedaços na frente da criança, a criança não come nada. E você acha, Pega né? nada. Então, não. Eu É. vou tentar o que é orientado e eu vou discutindo com o meu pediatra, com a minha consultora, com a minha nutricionista. Eu vou discutindo o que fica melhor, com o intuito de fazer com que a criança coma melhor naquele momento. Então é um trabalho, né? Com certeza. Tecer um E é, tecidinho de novo, mesmo. né? Muito individual. O que faz para um não faz para Muito. outro. O que eu fiz para minha primeira filha É, foi diferente para minha segunda, elas não são iguais, exatamente. né? Isso Exatamente. mesmo. Totalmente personalizado. Vamos É. lá. Estamos Vamos lá, caminhando. gente. Que eu sei que ó, a gente entrou em ponto. Então, a gente tem 17 minutos, porque depois eles derrubam Ah, a tem live com tempo 1 hora. ainda, ó. Vamos lá. A Patrícia Algumas perguntou. coisas. Você quer Peraí, a abrir? papinha no início é só os legumes cozidos no vapor e a carne? Então vamos lá, são 4 itens obrigatórios: proteína, carne vermelha, frango, peixe, ovo, carne suína, que ainda não está muito assim, mas são as proteínas animais, para quem não é vegano. Segundo grupo, carboidratos. Carboidrato é aquele legume que é mais branco. Tudo que puxar para o branco vai ter uma fonte de. Eu ensino isso para elas, Elô, porque tem uma confusão geral aqui nesses próximos Eu grupos, né? falo Então, por muito dos exemplo, pensa, tubérculos, né? Os tubérculos que é nascem debaixo da terra. Tem maior batata, fonte de, mandioca, tem maior fonte cará, de inhame. carboidrato. Exatamente. Outros legumes, por exemplo, abobrinha, a abóbora é um mix, mas entra aí abobrinha, abóbora, couve-flor, brócolis, vai embora, tá no grupo dos legumes, que é o terceiro. E o quarto são as folhas, as verduras. Uma papa bem montada tem que ter no mínimo esses quatro. Sempre. Por que no mínimo? Porque as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, são liberadas também, mas não precisam entrar em toda a refeição. Às vezes, para diversificar sabor, né, mudar a receitinha do bebê, tá? Manda ver. Se é no vapor, se é na panela, o vapor ele preserva mais os nutrientes, né? Mas nem toda mãe tem o tempo de cozinhar tudo no vapor. Se você tiver, excelente, mas se fizer na panela também, tá tudo bem, O né? do vapor, assim, isso eu falo assim, né? Que não fica tão com gostinho dos temperinhos, eles não penetram tanto no legume quanto quando você cozinha na panela de Sim, pressão. O cebola, o sim. alho, o cheiro verde, né? Nós mineiros usamos muito esse termo cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha. Então eu falo também peca um pouquinho nisso, no sabor, que fica muito mais saboroso. E aquele cheirinho, que é a nutrição afetiva, que a gente adora, né, Renata? Aquele cheirinho, quando você cozinha na panela de pressão, é diferente do vapor. Então, tem essa Vai questão mesmo. impregnando.
vai Exatamente. impregnando a memória, né? Mas também Olha, não quando... sou contra cozinhar no vapor. Eu falo, né? Eu Sim, acho mais eu acho que prático na panela é... de pressão, mas Não faz diferença, é, né? Tem um que vai ter mais sabor, o outro vai reter um pouco mais o nutriente, mas o fato é que a família tem que estar adaptada àquilo. Ah, sim. eu li que é legal fazer a vapor, aí eu vou comprar a panela, aí eu vou pôr, eu vou ver que vai ser mais demorado, eu vou estressar. Não, faça no seu ritmo. Quando e como deixar o bebê comer sozinho, né? É assim, sozinho é com a própria mão, mas não sozinho, solitário na É cozinha, por abandonado lá no exemplo. canto. Só para deixar claro, porque às É, vezes a linguagem ela trai a gente, né? Quando a gente fala, então, desde o sexto mês, eles já estão pondo a mão na comida, né? Estão pegando o couve-flor que você deixou no cantinho, o palitinho de cenoura, e aí, conforme ele vai desenvolvendo essa autonomia, por volta lá do 10º, principalmente 11º mês de vida, eles já têm uma coordenação para pegar a colher. Isso é uma coisa ampla, né? Porque eu vou ter bebês que podem fazer um pouco antes, bebês que vão fazer um pouco depois, mas manusear a comida é desde a introdução, sexto mês. isso Vamos mesmo. focar aqui, ó. Tinha uma pergunta aqui: qual a quantidade exata de proteína que posso oferecer ao bebê de 8 meses? Eu não sei como é que você está passando, como que você passa nas receitas de vocês? A quantidade de carne, de frango. Então, a nutricionista que mediu pra gente, inicialmente 20 gramas para uma refeição. Não necessariamente ele vai comer É 20 uma gramas refeição. de proteína, mas não 20 gramas de proteína não são 20 gramas de carne, não são 20 gramas de proteína, né? Então, eu explico isso também para Exatamente. eles. Então, Então, quanto que seria 20 coloca de gramas da carne? carne numa Isso, refeição. Só que o bebê talvez não vai comer aquilo tudo. isso. Então é isso. Segue a receita. Eu acho que dessas que vinham, que mais? Manda mais. Então, se a gente já respondeu no início da introdução, deve oferecer somente. Ah, isso não. No início da introdução alimentar, deve oferecer somente frutas? A gente faz assim, no sexto mês é liberado fruta e o almoço. E o almoço. Só que Uma eu geralmente refeição, né? vou com calma, uma refeição. Por exemplo, a mãe trabalha, não agora que a gente está isolado, mas a mãe trabalha o dia todo, mas ela chega para o jantar. Então ela pode fazer a janta no lugar do almoço para ser ela que dê para a criança, uma refeição. E aí o que acontece? Eu libero geralmente as frutas, eu peço para a mãe começar, e no prazo de uma semana, depois que ela iniciar o almoço. Por que no prazo? Tem um bebê que vai aceitar a colher com facilidade, a fruta, vai super bem. Ela pode, depois de 3, 4 dias, iniciar o almoço. O que Almoço. marca cada coisa a um tempo é a capacidade da criança, sabe? E não porque tem que ser almoço agora, janta com 7 meses. Então, geralmente, eu oriento a mãe, começa a dar frutinha e percebe. Se ele for mais, assim, resistente, depois de uma semana você vai começar o almoço também, porque tem que começar. Se ele aceitar melhor, de imediato aí, 2, 3 dias, você já pode introduzir o almoço, entendeu? E a E aí janta o jantar é fica 7 mais ou meses. menos para o 7º mês, isso. Aí ele vai Entendi. adaptando, ela vai trabalhando os sabores tal, e a janta para o 7º mês. Exatamente. É isso. Eu Né? também recomendo, que é o que está lá no Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Tem aquela tabelinha que está bem explícita lá. Então, vamos a algumas perguntas aqui. Para oferecer água, mamadeira ou copo? Copo. Assim, Tá, sempre gente? Copo copo. de transição. A gente só vai, por exemplo, se eu tiver um bebê muito pequeno em fórmula infantil, geralmente quando eles tomam fórmula infantil, o intestino tende a ficar um pouquinho mais preso. Há pediatras que indiquem o consumo de água. Quando eles são muito pequenininhos, eles vão precisar da mamadeira. Mas a gente já tem copos no mercado a partir do 4º mês, né? Então, para uma criança que está indo para a água no sexto, que amamentou e está começando a entrar em contato com os alimentos no 6º mês, já é copo, nem passa pela mamadeira, que são 2 trabalhos, né? Pôr e tirar. Sim, Então, acho sim. que tudo que tem 2 trabalhos, se a gente puder pular, é melhor.
Sim, não, também concordo, é o que eu oriento também. Tem uma dúvida aqui que eu acho que seria até, né? Não sei se seria o caso, mas eu vou te passar. Como desengasgar um bebê que iniciou a introdução É. alimentar? Seria um Eu assunto que precisava daria ter para outra tela. live, né? Fazer uma Eu precisava ter demonstração. tela para te mostrar a demonstração da manobra, né? Que é a Mas manobra de teoricamente, porque aqui a gente está em tela quebrada, se eu levantar fica difícil de mostrar. Mas teoricamente eu tenho que posicionar, a gente quando é bebê pequenininho, a gente pega eles, aqui está o tronco, né? Eu tenho que fazer pressão intraabdominal, na barriga, para aumentar a pressão na barriga e empurrar o que está aqui na parte superior do tubo digestivo ou na via aérea. Então, em crianças maiores, a gente pega eles pela cintura. Deixa eu ver que eu tenho uma almofada aqui. Eu fiquei imaginando como que eu ia mostrar isso, eu ia sumir. Então, a gente vai pegar o rosto virado para vocês, como está o meu rosto, a criança está com o rosto virado para lá. Eu pego por detrás e faço uma pressão forte em barriga, porque essa é a grande que eu tenho de eliminar. Nos bebês, eu faço a mesma coisa, só que eu consigo, como eles são menorzinhos, fazer com a mão essa pressão positiva, tá? O ideal é que não haja engasgos. Eu sempre falo para as mães que a maior parte dos engasgos já foram mecanismos de defesa. Então, eu já tive algo que era para entrar pelo esôfago e foi para a traqueia, que é a parte respiratória. A minha glote, que é um órgãozinho que tem ali, fechou. E aí eu engasgo, impediu que aquele pedacinho entrasse. Então, a criança que engasga, ela está no fundo se defendendo. Tem que prestar atenção se a criança engasgou ou se aquilo entalou, né? Uhum. Que faltou ar, porque aí a manobra vai ser objetiva e sem desespero. Por isso que a alimentação das crianças pequenas tem que ter supervisão sempre. Se nunca deu um pedaço, tem que estar do lado. Eu falo para elas, eu geralmente assim, libero com 6 meses, mas eu peço para a mãe segurar junto. Então, por exemplo, se vai chupar a laranja, dependendo do que vai fazer, a mãe segura. E a partir do 8º, ela começa a deixar o bebê segurar também, mas ela tá junto, porque a gente, né, não sabe o que pode acontecer. Graças a Deus, eu nunca tive casos assim mais importantes, né? Sendo cuidadoso, você quase não vê, mas é uma possibilidade. O que a gente também oferece aqui da Engravidei, que a gente tem um curso de primeiros socorros, que a Vanessa, a enfermeira, minha sócia, ela quem ministra, né? E ela tem um capítulo que ela fala muito sobre o engasgo, né? Então, a todas as mães da introdução alimentar, eu já faço convite para esse curso de primeiros socorros para se sentir mais segura, né? De saber. Exatamente, eu já fiz um desengasgo da minha filha com 8 anos, um pedacinho de bife, entalou e ela não falava em casa, e é realmente apavorante, assim, porque eu não tive tempo de falar o que estava acontecendo. Eu catei a menina e meu marido, mas o que está acontecendo? Aí voou o pedaço da carne. Então isso pode acontecer, mas também não ficar focado que vai acontecer o tempo todo, porque senão elas não fazem, vocês não fazem, tem medo de fazer a transição dos pedaços, né? Tem que ter calma. Vai dar tudo certo. E uma coisa que eu também oriento, jamais enfiar o dedo dentro da boca da criança, porque a criança está querendo jogar aquilo para fora e o seu dedo pode impedir, e aí realmente aquilo lá vai ser, como você falou, entalado aqui, né? Exatamente, então, porque a primeira tentativa é ir buscar, e aí você empurra, né? Exatamente. Então, a gente tem que saber agir da forma correta e com calma, né? Olha só. Quantos ovos posso dar? Peraí, eu tô lendo porque aqui tá ainda no assunto da papa. Ó. Quantos ovos posso dar por semana para o bebê de 10 meses? O ovo é um mito, né? Aquela história de ovo aumentando o colesterol, isso caiu por terra agora no último ano. Teoricamente, se a gente falasse da alimentação... Renata, apareceu para mim 1,55 segundos. A gente tem 2 minutos para finalizar. Então vamos dizer tchau. Pode dar ovo umas 2 vezes a semana para equilibrar a dieta com as outras proteínas. A gente pode fazer outra, se o pessoal pedir, que ainda tem umas perguntas aqui que vieram sobre congelamento.
Eu Vamos me fazer coloco à outras. disposição. O assunto é É, extenso mesmo, com muita isso. dúvida. Então, queria te agradecer de Perfeito. coração, agradecer Obrigada a vocês que estão você. aqui com a gente. Eu prometo voltar. Pode me chamar que a gente marca. Tá bom? Vai ser Espero ter sido brigadão. produtivo. Foi Demais. produtivo? Brigadão. Foi. Demais, gente. Vou bater uma Muito, muito. foto. Nossa, demais. Ah, é. Vamos tirar uma foto. Aê! Gente, foi muito produtivo. Eu amei. Espero que todo mundo tenha Volto. gostado. Eu vou conseguir gravar, porque eu vou encerrar. E eu Vai. consigo gravar, só agora eles não estão deixando repostar nos stories. Então a gente grava e eu vou subir para o YouTube, Renata, e eu te passo o link, tá? E aí você Legal. consegue Tá também bom. distribuir. Gente, obrigado mesmo por toda a participação. E vamos Vamos voltar marcar a mais, a parte gente vai 2. planejando mais, tá? A gente fala de Beijo, congelamento. Tchau, beijo. tchau, beijo.